Olá! Hoje temos uma live mega especial. Hoje eu tenho um convidado, gente, que eu admiro muito, que é o Dr. Adailton. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa live vai ser maravilhosa. Vou tomar uma aguinha, que esse tema é um tema muito importante para mim, gente. Então hoje é dia de papo sistêmico. Quem me acompanha aqui sabe que a gente faz toda segunda-feira um movimento com um convidado, né? E o convidado dessa noite é alguém muito especial. Boa noite! Buenas! Olá, boa noite. Tava falando de você, eu falei, deixa eu interromper que eu vou falar na presença dele. Por favor. Eu comecei assim a admirar o seu trabalho a partir das lives com meu amigo Renê, né? E foi assim uma conexão muito forte, porque você sempre trazendo coisas que eu tinha curiosidade, que eu gostaria de me aprofundar, numa postura muito séria, né? Comprometida com o conhecimento e também com o sentir, como que isso chega até o outro. Isso eu me identifiquei muito. E hoje eu tenho uma honra, né, de ser mentorada por você, né, naquele grupo incrível que estamos crescendo tanto. E mais que isso, estar aqui hoje para mim é uma honra com esse tema que chega no meu coração explodindo, que eu falei, vamos mudar o tema da live, porque na segunda vai ser Dia dos Pais. E eu quero agradecer pelo seu sim, pela sua disposição em estar aqui com um tema que eu tenho certeza que vai contribuir com a vida de tantas pessoas. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que nos assistem ao vivo ou depois. Já agradeço antecipadamente aí os likes, agradeço o convite, faço com prazer e com amor. Faz parte da minha missão, espalhar conhecimento, e quanto mais conhecimento eu espalho, mais eu recebo. A gente não é dono do conhecimento, então o conhecimento, ele por si só, se ele não vira, se ele não serve para uma atitude, para arrumar a sua vida, ele não serve para nada. Aliás, serve sim para atrapalhar, para criar a sensação de que você tem que fazer alguma coisa e acaba não fazendo, né? É como um fumante que sabe que o cigarro faz mal, mas ele continua fumando, né? Então, saber que faz algo, saber que uma postura é indevida, saber que nós temos que fazer algo, não ajuda. Então, é o sentir, é o coração emocional, é o sistema límbico da pessoa, aonde vai realmente importar a vida da pessoa, né? O tema, para mim, é muito precioso e fez parte da minha virada como constelador. Foi a experiência mais difícil e mais dignificante da minha vida. Foi o me aproximar do meu pai. Tá? Eu vou contar um pouquinho depois como isso aconteceu. E o fato de eu ter me aproximado do meu pai, mudado o olhar em relação a ele, me abriu uma janela para a vida desse tamanho, inclusive com a possibilidade de eu virar pai 4 anos depois, pela primeira vez. Então, assim, eu estou muito nesse tema, estou muito tranquilo, não combinamos nada, não falamos nada, estamos fenomenologicamente conectados e isso para mim basta. E assim, esse tema ele é muito precioso para mim, justamente por respeitar a minha caminhada e o meu caminho em direção a esse pai, que ainda se faz difícil, né? E eu tenho aprendido muito com as constelações, eu tenho vivido, né, uma postura mais harmônica com a minha história. E tem muito a ver com o meu pai. O meu pai é uma pessoa, uma figura extremamente importante, né, na minha trajetória também como consteladora. Então esse tema ele enche meu coração, porque eu tenho vários momentos desse olhar para o pai. Eu acredito que todos nós, né, precisamos olhar uma segunda vez para essa mesma coisa, para que se amplie, para que a gente possa compreender algumas questões, algumas experiências. E eu estou muito feliz de estar aqui na oportunidade do Mais com você. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá. Eu vou começar falando algumas coisas. Posso falar ou não? Claro.
E todo você seu se aqui. sente à vontade para me interromper, fazer Tá. perguntas, né? Tá? Eu não vou estar lendo nada aí, ok? Bom, nós somos seres humanos que nascemos incompletos. Quase todos os outros mamíferos nascem, o cavalo cai da vaca e sai andando, o elefantinho sai, a girafa, o leão, todo mundo já sai andando, né? Nós não. Nós, o nosso desenvolvimento, ele demora 15 anos para acontecer biológico, para nós ficarmos independentes. E aí nós fazemos um primeiro movimento em direção ao amor. E o primeiro movimento é em direção ao amor da mãe. Porque nós estamos dentro do útero da mãe. Nós somos nutridos pela placenta. Nós recebemos o contato com a mãe e mais, telepaticamente falando, nós conectamos com todo o universo emocional da mãe. E tem mais, existe um contato supraconsciente, de onde vem o termo sistêmico, onde nós, desde o momento da concepção, desde quando éramos uma célula única, ali nós já conectamos com todo o nosso sistema familiar, com tudo que não está resolvido lá atrás. Com os medos, com as frustrações, com as raivas, suicídio, assassinato, roubo, traição, aborto, tudo nós conectamos com todo o nosso passado. Eu não sei até que dimensão vai, eu já vi ir até a 10ª geração. Mas principalmente o amor da mãe. Nós conectamos com a mãe, com as debilidades da mãe, com o vazio da mãe, com a frustração da mãe, com a tristeza da mãe, com a decepção da mãe dos nossos pais. Muitas das nossas mães casaram esperando dos nossos pais aquilo que eles não podiam dar. E, logicamente, elas se frustraram. E é natural, você quer uma coisa e você não recebe, você se frustra. Então, dentro da barriga, nós começamos a viver uma das forças das leis sistêmicas, que é o equilíbrio das relações, né? Vou fazer uma pergunta para você, se você me permite. Sim. É mais fácil você dar elogio ou receber elogio? Hoje eu sou de boa receber elogio, mas já tive momentos difíceis. Eu Na gosto média, na média é mais difícil. Mesma coisa, dar presente ou receber presente? Hoje é mais fácil receber, mas já foi diferente. Já foi diferente, você se trabalhou. Mas a natureza de uma criança dentro do útero, na mente dela, ela vem com isso embutido, um sentido de equidade. Então ela recebeu muito da mãe, recebeu alimento, placenta, sangue, oxigênio, cuidado, tudo da mãe. Veio uma necessidade natural de querer retribuir essa mãe, né? Por tudo que recebeu. E depois continua durante a vida, né? Com o leite, com o colo, com o banho, com a troca de roupa, com a comida, com a papinha, segura na mão, leva na capa, põe para dormir. Todo o conjunto de ações da maternagem em que a criança recebe, e ela vai estar se sentindo como devedora para a mãe. Então, esse amor em direção, primeiro, a busca do amor da mãe, muitas vezes a gente chega lá e vê uma mãe infantil, uma mãe que engravidou sem querer, uma mãe que não tinha planejado engravidar, uma mãe que estava namorando, não estava nem com um relacionamento estável, engravidou. E aí aquela história, tem que casar, não tem que casar, ou separa. Uma mãe que às vezes estava tomando anticoncepcional, engravidou. Uma mãe que estava presa à mãe dela. E aí aquela mãe não está lá para nos dar aquele amor que nós precisaríamos quando criança. Uma mãe presente, uma mãe adulta, uma mãe amorosa. E ela dá o que ela pode, né? No meio dessa confusão, tudo acontecendo, dificuldade financeira, né? E aí o que acontece? A gente faz um pacto de fidelidade com essa mãe. A gente faz um pacto de corresponder à expectativa dessa mãe. A gente faz um pacto de cuidar dessa mãe
quando ela fica velha. A gente faz um pacto de fazer essa mãe feliz. A gente faz um pacto de sempre falar sim para essa mãe. E nós vamos fazendo esses pactos. Isso vai nos prendendo. E aí acontece esse primeiro movimento e a mãe cuida da gente, a gente cuida da mãe e fica nesse negócio. Mamãe fica feliz quando eu como papinha. Quando eu não como papinha, a mamãe fica muito triste. Então, mamãe vem com a papinha, eu penso, não, vou fazer mamãe feliz. Eu vou comer a papinha. E aí eu aceito a papinha. Eu não queria comer, mas eu faço para deixar ela feliz. Daí ela fica feliz. Aí eu vou ganhando poder. Esse movimento, essa troca, ele vai indo. Só que, se nós ficássemos dentro do útero da mãe, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, continuássemos crescendo dentro do útero da mãe, chegaria uma hora que o útero iria o quê? Explodir, rasgar, ia morrer a criança, ia morrer a mãe. Não cabe mais. Não cabe mais. Mãe é por um tempo. E aí vem para fora, começa a vida. Ficar na barra da saia da mãe é por um tempo. Ficar perto de mãe é uma delícia, mas não é vida. Se eu ficar perto de mãe, dentro do útero da mãe, mesmo que seja o útero emocional, e muitos de nós ficamos no útero emocional como crianças, morremos. Morremos. Naturalmente, com 7 anos, vem aquele movimento, 6 anos, às vezes 5 anos, depois do processo de mielinização, chegar no sacro, chegar à fase genital, a gente tem força para se distanciar da mãe e ir em direção ao pai. Porque o pai é o mundo, o pai é a vida lá fora, o pai são as conquistas, o pai é o trabalho, o pai é o dinheiro, o pai é a organização, o pai é o limite, o pai é o mundo adulto, é fazer o que tem que ser feito, doa a quem doer, tem que ser feito isso. O pai é fazer o certo, é fazer o errado, distinguir. O pai é sexualidade. Né? Porque sexualidade, ninguém transa na casa dos pais, no quarto do lado da mãe. Não é lugar. Então, o sexo é essa coisa que nos empurra para longe de mãe e de pai. Mas vem da força do masculino, vem da força do pai, que é o diferente. O que aconteceu, Aline, que muitos de nós, inclusive eu, nós ficamos bêbados, embevecidos com esse amor da mãe, que é delicioso, maravilhoso, e nos embriaga aquela adoração das mães, essas cumplicidades, esses pactos, se você fizer isso, eu faço isso, e que muito de nós, na hora que olhávamos para o pai, nós olhávamos com os olhos da mãe. Seu pai é isso. Seu pai é um preguiçoso. Seu pai é um traste. Seu pai não serve para nada. Seu pai é um ausente. Seu pai é um alcoólatra. Quantas vezes eu já atendendo pacientes ou em constelação em grupo, me fala do seu pai. Teve um que falou, eu não tive pai. Eu não tenho pai. É comum ouvir isso, né? Eu não tenho pai. Ou outro assim, meu pai é um alcoólatra, meu pai não é nada. Meu pai nunca fez... Minha mãe fez tudo por mim, meu pai nunca fez nada. Meu pai é um zero à esquerda. E quando a gente pega esse olhar desse masculino menosprezado, desvalorizado, humilhado, perguntas. Você vê jogando Alemanha e Camarões, para quem você vai torcer? Alemanha. Traíra. A gente torce pro mais fraco. Você vê 2 pessoas brigando na rua, a gente torce pro mais fraco, né? A gente se compadece do mais fraco. E quando a gente vê esse masculino desvalorizado, humilhado, excluído, né? Desrespeitado, algo dentro de nós se compadece do mais fraco. E nesse momento, a gente fica com o olhar da mãe, mas a gente se coloca no lugar do pai. E muitas filhas e muitos filhos se compadecem desse pai desvalorizado, para quem
não conseguiu fazer o movimento e ficaram aquém da vida e ficaram buscando relacionamentos. Quantas mulheres hoje em dia, né, quantos casais, eu também, né, eu estou no meu terceiro casamento, quantos casais se separam por um começo errado, porque começou errado, começou com a pessoa que não devia, começou por motivos que não são bons, começou depositando expectativa no outro, que o outro ia preencher vazios, essas bases, por isso que hoje é tão precioso esse conhecimento que eu divulgo, em cima de uma experiência, né, própria, e a sua também. E aqui chegamos ao ponto fundamental, né? Uma árvore tem duas raízes. Nós temos duas pernas, não por acaso. Uma é da mãe e outra é do pai, aquilo que nos conecta com o chão. As duas pernas nos conectam com a realidade, com o ground. É aquilo que nos faz conectar com a vida. E uma vez, numa constelação, a menina falou assim, mas me dá um motivo para eu olhar para o meu pai com outros olhos. Eu falei, fica em pé. Ela ficou em pé. Eu falei, agora segura com a mão sua perna direita, fica só em cima da perna esquerda. Ela segurou, fica que nem um saci pererê. Eu falei, agora vem até aqui, né? Ela veio pulando. Tal, 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 tal. Eu falei, e aí? Ela falou, é complicado, eu quase caí, não sei o que. Eu falei, Perfeito. E é interessante quando você colocou dessa questão das expectativas que se coloca, né? Nós estamos falando para adultos, né? Que tem aí essa falta, às vezes, ainda tem, né? Essa dificuldade de caminhar. E quantas pessoas projetam nesse relacionamento aquilo que faltou lá nessa relação com o pai. Então, em atendimento, é muito comum quando a gente pergunta da relação com o marido, de uma relação conflituosa, e a pessoa já fala o que ela espera do marido, que não é algo de uma relação de casal, mas é algo que faltou lá na infância, lá na gestação, esse olhar para o pai, né, com os olhos dela, de filha, e não com os óculos da mãe, conforme você disse. a questão é o seguinte, quando a gente está na área de influência da mãe, nesses 7 primeiros anos, nós fazemos tantos pactos com a mãe que quando a mãe fala não, a gente não vai. A mãe pode até falar da boca para fora, mas criança não escuta palavras. A criança tem uma mente que funciona com uma outra onda cerebral. A criança vive o mundo da fantasia. A criança é meio como os animais, como o cachorro, ela sente emoção, ela capta a intenção. Então, quando a mãe tem reservas em relação ao pai, a criança assume essas reservas. Mas seu pai é violento, seu pai é grosseiro, seu pai é descontrolado, seu pai é isso, seu pai é aquilo, né? Seu pai não serve nem para trocar uma lâmpada, e ela vai lá e troca a lâmpada. Então, isso vai entrando, essa significância na cabeça da criança, e ela não faz o movimento, porque a mãe não permite. Mas não é que ela não permite, tipo, agora eu vou segurar esse filho para mim. Não. É um processo totalmente inconsciente, fora do controle dessa mãe, para satisfazer uma necessidade emocional dela. Só isso. Uma necessidade dela e ela está indo, entre aspas, naquilo que ela acha a melhor maneira. Quando nós aceitamos, nos tornamos cúmplices. Então, ir em direção ao pai, conhecer o pai com o olhar, sem o óculos da mãe, sem o julgamento da mãe, sem as palavras da mãe, precisa coragem, precisa ousadia e muitas vezes quebrar certos acordos com a mãe. Durante a nossa divulgação para essa live, você falou uma coisa que eu tive uma memória assim de uma fase da infância que foi bem interessante. Uma vez eu resolvi falar isso, eu não tenho pai, meu pai não é um bom pai, né? E quando eu falei isso, eu me lembro que eu me senti muito poderosa, porque é como se eu estivesse atendendo a um desejo da minha mãe, né? De não considerar ele, não considerar o meu pai. Então eu falava para as pessoas, eu falava assim, não, eu não tenho pai. E me sentia feliz como criança por estar de acordo com algo que era da minha mãe. Então foi muito
interessante lembrar dessa sensação, sabe? De estar nessa esfera, defender essa ideia de que realmente aquela pessoa não era uma pessoa boa para mim, né? Ou para ela, né? Naquela condição de criança ali, vestir essa armadura em defesa da mãe aí. Esse é o olhar da menina, da filha. Agora eu vou falar o olhar do filho. Quando um filho escuta ou não escuta, ou capta o pensamento de uma mãe em relação ao pai, ele sente o seguinte, eu senti isso muitas vezes. Eu vou ser melhor que esse cara, eu sou melhor que esse cara, eu sei mais que ele, eu posso mais que ele, eu faço as coisas certas, ele não faz. Eu consigo fazer, ele não consegue. Arrogar-se esses pensamentos me torna arrogante. Quem arroga constantemente é um arrogante, tá? Verbo no gerúndio. E esse arrogar-se constantemente me tirou da realidade. Porque é aí que eu falo que eu não estava olhando mais para ele. Eu estava olhando para alguma outra coisa. E se perder nisso é como entrar no labirinto, sem deixar o fiozinho, sem deixar a cordinha. E lá na frente você vai ter que enfrentar o Minotauro, que é a morte. E se você não tem o fio da aranha, o fio da vida, você não tem a adaga, você não vai poder enfrentar a morte, porque você não está na vida. O pai é a vida fora do útero da mãe. A gente usa uma expressão em constelação que é tomar o pai, que não tem o menor sentido para quem não conhece. Então vamos falar então assim, enquanto eu tenho restrições ao meu pai, qualquer uma delas, pode ser assim, meu pai nunca me pegou no colo. Poxa vida, eu queria tanto que meu pai tivesse me dado um abraço, meu pai nunca me abraçou. Meu pai nunca jogou uma bola comigo, meu pai nunca brincou comigo. Nunca me Meu buscou pai na nunca me escola. levou. Meu pai nunca me buscou na escola, nunca me levou para. Esses nunca, assim, são assassinos. Então, enquanto tenho qualquer. A meu pai nunca veio me visitar na minha casa. Qualquer meu pai não. É uma restrição. Eu não estou olhando para ele como ele é. E que ele tem os motivos dele para fazer qualquer coisa que ele tenha feito. E eu respeitá-lo no motivo dele. E me colocar como filho, como pequeno, como aprendiz, e a gratidão pela coragem que ele teve naquele dia iluminado, amado a minha mãe em todos os sentidos, e ela amado meu pai em todos os sentidos. E o fruto desse amor, dessa explosão de amor, é amor. E eu sou fruto de amor. Na hora que eu conectei com esse, eu sou fruto de amor. Pronto, aí eu só vejo o amor. Eu vejo o amor dele por mim. Aí eu comecei a ver desde pequenininho tudo que ele fez de amor por mim. Entendeu? E aí é lindo. Aí é lindo. Porque daí aí a gente volta para a realidade, vem para aquele lugar pequenininho. E uma frase que eu falo muitas vezes em constelação é: fala para o seu pai assim, olha, obrigado. Você não tinha obrigação. Perfeito. Tem uma história que eu adoro contar, que é bem o extremo, né, do que eu vivi e foi um momento de conexão com essa vida. Tem uma amiga minha, colega de trabalho na universidade, que perdeu o pai. E o pai significava muito para ela. E eu fui conversar com ela e ela falou assim: Aline, eu só tô forte porque o meu pai foi um homem muito bom. Meu pai, ele sempre esteve presente, o meu pai sempre me apoiou, meu pai foi o meu maior incentivador. Então eu trago comigo essas memórias, essas lembranças da presença do meu pai. E foi elogiando esse pai, falando dessa presença de um jeito tão amoroso. E no meio da conversa ela falou assim: e o seu? E o seu pai? Aí eu falei para ela assim: eu também sou forte como você, pela ausência do meu pai, pela distância dele. Ele me fez forte assim como o seu te fez. Eu falei aquilo com o coração transbordando de amor realmente. Aquilo foi tão puro para mim que foi um momento que marcou exatamente uma transição de olhar, sabe? De não cobrar, de não ficar com mimimi,
de tirar esse nunca do vocabulário, de tirar essas lembranças da falta, mas pensar o que essa história me proporcionou de força. Então foi um momento que eu considero muito importante e que é um caminho muito individual, né, Adailton? É uma caminhada que não tem como a gente falar. Eu percebo assim que as pessoas colocam muita dificuldade nisso. E é uma história que cada um tem a sua, cada um tem seu momento, porque é preciso, né? Cada um precisa passar por uma experiência única nessa caminhada. Precisar não precisa, mas se não passar, sua alma vai se tomar conta disso e vai fazer uma doença para te acordar. Existem várias doenças que chocam as mulheres, que é justamente a dificuldade que ela tem em relação ao masculino. E a mais comum hoje em dia, e inclusive já afeta 10% da população de mulheres, é a endometriose. A endometriose, uma das teorias da endometriose é que ela é uma menstruação retrógrada. A menstruação, em vez de sair, ela vem para dentro. Hein? Ela vai pela trompa e se implanta no ovário, no intestino, em vários lugares dentro da cavidade abdominal. E o que é a menstruação não ir para fora? É não permitir o feminino sair. É não estar conectado com esse feminino. O que acontece? Muitas mães hoje em dia são independentes, se separam e criam os filhos sozinhos. Algumas se autodenominam PAN. Não existe PAN e não existe supermãe. Existe mãe. Existe uma mãe que tem um masculino e um feminino dentro dela e que ela conseguiu ter autonomia financeira, mas jamais, jamais, jamais vai poder ocupar o lugar do pai. É uma perna, é outra perna, é 50%. E quando uma mãe consciente ou inconscientemente priva o filho ou a filha de olhar para o pai, de amar o pai, de gostar do pai, ela está prestando um desserviço a ela, porque isso vai ferir o sistema, e um dos seus descendentes, se houverem, vai representar esse desserviço. Eu atendi uma paciente que ela falou, ela conheceu o pai com 20 anos, porque a mãe teve um caso com o pai, engravidou, e ela sumiu, ela não deixou, ela saiu de perto dele, ela queria o filho e tal, e depois ela casou com um padrasto, tá? E que inclusive abusava sexualmente da filha, dessa menina. E batiam nela, os dois batiam nela, até que ela, quando tinha 15, 16 anos, ela caiu, foi embora. Né? E ela, nesse ir embora, ela começou a procurar o pai dela, e conheceu o pai dela com 20 anos. Então, como é que fica essa estrutura de uma pessoa? Ela fica andando com uma perna só, que nem o Saci Pererê. Porque ela não teve o conceito. Ela foi buscar, mas esse pai para ela significa muito. Porque ela foi mesmo contrariando tudo o que vinha. Né? E vencendo o sentimento de culpa. Então, ir na direção do pai é ir na direção da vida. É ir na direção de um outro amor. É um outro amor que nos dá uma força para enfrentar o não. Um amor que nos dá força para enfrentar a morte. Né? É um amor que nos dá força para enfrentar todas as coisas. Na força do Pai. A Bíblia nos conta várias histórias. Uma delas é a história de Abraão. Você sabe quem foi Abraão? Sim. Muito bem. Abraão foi o pai de 2 nações, né? E ele casou, então, com Sara. E Sara era estéril. E Sara engravidou, segundo a Bíblia, com 90 anos. Tudo bem. E ela teve Isaac, que quer dizer alegria, sorriso. Quando Abraão estava ficando velho, ele chamou Isaac. E aí faz a transmissão da... É uma bênção paterna, é uma bênção espiritual do pai para o filho, homem. Tá? E aí Abraão abençoa Isaac. Muito bem. Aí Isaac tem 2 filhos gêmeos. Quem ganhava a bênção era o mais velho. Jacó, que era o segundo, negocia e compra
a bênção e ele recebe a bênção do pai espiritual, né? Ele se fantasia de irmão, pega a roupa do irmão, o cheiro do irmão, para ir pegar a bênção. Isaac, que estava cego, mas não era bobo, falou assim: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Eu te abençoo assim mesmo. E essa bênção que vai passando, e Jacó abençoa José, na verdade, na figura dos dois filhos deles, já lá no Egito, né? E a bênção vai passando até chegar, né? Então, a bênção do pai. E nas últimas vezes que eu tive com meu pai, eu pude pedir essa bênção. Eu pude me ajoelhar diante dele. E eu pude falar para ele que aquilo seria a coisa mais... Eu não queria ouro, não queria herança, casa. Ele me deu uma força. E ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que falar. Ele simplesmente falou assim: Deus te abençoe. É a bênção do Pai. Eu falei dentro: você não tinha obrigação. Você fez muito mais do que você devia. E 50 dias depois ele morreu. E eu não perdi meu pai. Eu não falo que eu perdi meu pai. Meu pai continua dentro de mim, está vivo. E eu trago a bênção dele. A bênção do Pai, ela nos impulsiona para a vida. Ela enche meu coração de verdade, de amor, de determinação. E faz com que eu não olhe para as diferenças, para as dificuldades. E a partir daquele momento, veio uma força. Inclusive, uma das mudanças profissionais começaram a acontecer depois daquilo. Essa transição toda minha de carreira como médico, como cirurgião, como ginecologista, como obstetra, com mais de 2.000 partes, 3.000 partes praticamente. E aí, hoje, né, virar médico de almas. E fazer partos de almas. Trazer as pessoas à vida, porque eu pude conhecer a vida. Que lindo. Nossa. Ele não sabe o que ele fez, ele não tem dimensão. Naquele evento, eu estava na frente do evento que eu estava coordenando, tinha 35 pessoas. As 35 pessoas se ajoelharam na frente dele e vieram em cima dele e queriam que ele abençoasse. E ele não sabia o que fazer. Humildade me ensinou muito. Morreu, não deixou uma dívida, tinha um carro velho, uma casa que ele comprou e deixou para a segunda família dele, para os filhos do segundo casamento. E está tudo certo. O que ele deixou para mim? Esse brio. Essa vontade de ser guerreiro, não soldado. Eu sou guerreiro. Eu luto por um ideal. Eu luto não é para ganhar. Soldado, ele ganha soldo, né? Ele tem uma recompensa. Eu luto porque eu tenho um ideal, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito de vida. E nada me para. Nada me para. E as experiências que eu vou atraindo são experiências que me atraem para eu ser cada vez menor. Para eu ser cada vez mais forte. Não na minha força, não na minha lógica. Não, a força está nisso que você falou. Eu escutei você falar, eu vi o teu compromisso com a verdade. É isso, meu compromisso é com a verdade. Né? Às vezes minha esposa fala, mas você bate muito forte. É o jeito, né? É um jeito de ser. Porque para mim funciona assim, porque se for, não funciona. Aí aquilo nos faz acordar, me fez acordar, faz as pessoas acordarem. Eu tenho meu lugar. E meu lugar é muito menor do que o de Walter Guimarães Meira. Lindo, gente. Tá aí. Eu queria que você falasse um pouquinho para aquelas pessoas que entendem, né, que não compreendem muito desse movimento e que veem a dificuldade em ir em direção para o Pai de forma física. Né? Não é possível ir em direção ao Pai de forma física. Tá. São muitas as barreiras que acontecem de forma física. Ou o pai já morreu, ou o pai está em outra cidade, ou tem pai que não quer falar com a filha, o filho. Tem vários motivos.
E tem gente que não sabe nem quem é o pai. Às vezes, 5 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento. É uma realidade hoje do mundo. E filhos adotivos. Filhos adotivos. O seu pai biológico vai te escutar se você fizer uma meditação, guiada por alguém ou não, e você pode falar com ele. Ele te escuta. Deixa eu te mostrar aqui. Minha tela do computador. Ah, a carinha dele. Que lindo. Eu no meio dos dois. Assim que é meu computador. Você vai conversar com seu pai. Talvez você possa fazer uma constelação como que você está em direção ao seu pai. Vão vir motivos. Você sabe o que eu faço? Posso falar o que eu faço? Claro. Eu tenho um protocolo. Todo dia de manhã, quando acordo em jejum, eu acordo cedo, eu durmo cedo, eu acordo cedo. 3, 4 horas da manhã, acordo, tomo 2, 3 copos de água quente e eu me ajoelho. Eu me prostro em posição de prece maometana. Sabe como que é? Assim, testa para o chão, bumbum para cima. E eu me prostro. E normalmente eu vou ali fazer um tempo agradecendo ao meu pai. Eu fico agradecendo. E agradeço a minha mãe. Cada dia uma coisa. Cada dia uma coisa. E vou começar a lembrar da minha infância, coisas que ele fez, vou lembrando. É uma boa forma de se conectar com o pai. É agradecer. Agradecer. Eu tenho também, gostaria de falar um pouco Se da está minha com raiva do experiência. pai, fala. Eu só terminar assim. As pessoas que têm raiva do pai, o seu pai não tinha obrigação de nada. E talvez a tua mãe tenha colocado ele para escanteio. Tua mãe talvez tenha colocado ele para longe. Quem é filho adotivo tem 2 pais, né? A sua conexão do seu DNA, ele vibra com o seu pai biológico. Você tem os 2 pais, mas o seu pai biológico, ele é muito importante. Então é isso. Fala um pouquinho sobre a sua experiência e sobre essa questão da raiva do pai. Essa experiência de conexão, eu tenho há algum tempo procurado em mim, né, características dele. E dentre elas a comunicação. O meu pai ele comunica de uma forma muito espontânea, muito suave, com bom humor. Então eu tinha muito medo de falar. Eu tinha medo de falar, às vezes, em palestras e entrevistas, né, na própria universidade, dando aulas. E eu consegui transitar aí com a comunicação, trazendo a força do comunicador que ele é, né, da espontaneidade. Então, eu sempre busco em mim coisas que são dele, né, que vivem em mim, que eu vou levar para a vida. E essa é uma forma que eu trago ele para pertinho. Né? Além do agradecimento também, de fazer algumas conexões bem profundas, mas o que eu levo assim para a vida, acho que o principal é a questão da comunicação. Bom, algumas pessoas têm raiva do pai, como se tivesse obrigação. Ele não tinha obrigação. Se ele só tivesse fecundado você e ido embora, 90% era disso. As outras criações, avô, avó, pode, tio, orfanato, outros pais adotivos, os outros, mas aquele ato, aquela doação, consciente, inconsciente ou supraconsciente, ninguém podia fazer. O caminho em direção ao Pai é um caminho em direção à vida, à força da vida. Algumas pessoas têm dificuldades de lidar com dinheiro, né? É caótico, gasta mais, está faltando Pai. Algumas pessoas ficam pululando de profissão para cá, muda para cá, vai para lá, não se encontra, está faltando Pai. Algumas pessoas não conseguem estabelecer relacionamentos maduros, relacionamentos adultos, está faltando pai, está preso na mãe. Algumas pessoas não conseguem ter uma vida sexual prazerosa, se permitindo, desfrutando, está faltando pai. Então, assim, esse movimento, e ele é contínuo, ele nunca tem fim. Tomar o pai, agradecer o pai, para mim, é todo dia.
É todo dia, é todo dia. Tanto assim que eu abro o computador e eu olho para ele. Eu, eu, eu olho para ele, que eu sou grato. E a gratidão, gratidão, gratidão. Tem uma experiência que a minha professora da formação, Angélica Oliveira, contou que eu acho assim bem interessante. Que ela disse que em uma constelação a menina chegou assim com muito drama em relação a esse contato com o pai, falou assim: mas o meu pai e a minha mãe, meu pai conheceu minha mãe foi uma noite só. E naquela revolta com o pai, né? E a Angélica olha para ela e fala assim: mas todos nós somos frutos de uma noite só. Ninguém aqui é fruto de mais de uma noite, é só aquele momento mesmo, e isso é que importa. Tirou o argumento dela. Sem drama, ó. Todo mundo aqui é É. fruto de uma noite só. Acho que para fazer esse movimento de direção ao Pai é necessário ter uma experiência de humildade. Humildade é você cair na real, ver o seu tamanho, ver o seu exato valor, é estar na realidade. Na realidade que a gente é só filho, que a gente não é mãe da mãe, que a gente não é mãe do pai, que a gente não existe para preencher vazio de ninguém. Realidade. Em cima dessa realidade, eu sou humilde. Eu reconheço minha limitação, meu papel, minha pequenez, e eu olho para o meu pai sempre dessa maneira. Eu olho do chão para cima, eu me prostro. Então a humildade é o primeiro passo para quem quer se aproximar para olhar do pai. Perfeito. Teve um comentário aqui, eu vou falar para você. Se você achar que cabe, você comenta, tá? Quando o pai abusa da filha. Quantas horas a gente tem mesmo? 10 minutinhos. Me dá uma hora que eu falo sobre abuso. O abuso, seja de pai, seja de padrasto, avô, tios, vizinho, tanta gente. E abuso de homens, abuso de mulheres abusando de homens, mães abusando de filhos. Existe uma forma de abuso que é o pior abuso, que é o abuso emocional. Quando uma mãe coloca uma criança no lugar do marido, isso é um grande abuso, é um abuso pior que o abuso. Não sei que é pior, não sei se é pior, mas um abuso terrível. Quando uma mãe coloca uma filha no lugar de mãe dela e prende ela para a vida, não deixa ela ir, ela vai, casa, separa, aquela coisa toda, esse imbróglio, é uma forma de abuso. Quando uma mãe quer se separar do pai, não tem como mandar ele embora, e quando a filha sente que o pai está indo embora, ela vai ficar sem pai, existem mensagens subliminares, mensagens telepáticas entre a mãe e a filha e esse pai. Às vezes esse pai, essa mãe não transa com o cara já faz 4 anos, 5 anos. A gente não sabe. Querendo que ele vá embora, querendo que ele deixe os filhos, e ele fica às vezes vai. E essa mãe, não sempre, mas algumas vezes, manda mensagens telepáticas para a filha, fala: olha, eu não quero mais. Eu não quero mais seu pai, para mim ele pode ir embora. E ela fala: mas mamãe, pensa, sente subliminarmente, mas não posso ficar sem pai. Então ele vai embora. Então eu vou por você. Então, algumas vezes, eu já vi isso várias vezes em constelação, a mãe tem o consentimento, tem ciência, e para a filha funciona como uma traição, ela não se interpõe, ela não interfere nisso, e consente, porque, entre aspas, para ela é um alívio, ela não precisa. Toda forma de abuso, ela é cruel, é um desrespeito. A alma da criança é ferida pelos abusos silenciosos, os abusos encobertos, os abusos emocionais, os abusos de violência de bater em criança, como se antes fazia, de vara de marmelo, barra de ferro, tanta coisa, né? Bom, eu apanhei de cinta, apanhei de Chinela havaiana. chinelo, vai da minha mãe, mas não pegar, ela jogava de longe, que a gente corria. Mas meu pai falava assim: se correr, quando voltar, apanha dobrado. Eu nunca testei para ver, então eu nunca corria. E meu pai tinha uma régua de
jacarandá preta, assim, que ele chegava, ela, 2 bolos em cada mão, 3 bolos em cada mão, né, baiano, né? Olhando assim, punha a mãozinha pequena, tá, na mão, 2 bolos em cada mão. Então, assim, o filho ou a filha, às vezes, dizem para a mãe mensagem, eu vou por você. Alguns abusos acontecem dentro desse ato de amor, dentro da própria família. Não deixa de ser um ato de amor. É um ato de amor inapropriado, é uma violência para a criança, está roubando a inocência dela, está roubando a infância dela, e muitas vezes tem a participação consciente ou inconsciente da mãe. Tá? Então é um assunto sério, não é um assunto fácil de você abordar, porque até os contextos em que isso acontece, a história que isso acontece, às vezes aconteceu lá atrás, às vezes você tem um bisavô, entendeu? E o ato vai se repetindo, tem tanta coisa. O que eu vejo é que as consequências para as filhas e para os filhos que são abusados, ela é muito profunda, porque fere a alma, mas dá para a gente trabalhar isso, sabe? Dá para a gente ter um olhar de amor com tudo isso e buscar um outro olhar. E esse olhar muitas vezes aparece e traz um alívio tremendo. Sim. Não sei se era essa a resposta que queria, né? Mas é a que eu vejo no dia a dia. E trato com muito respeito. O que eu gostaria de complementar nessa questão do abuso é justamente a pessoa que foi abusada, né, que muitas vezes se sente lesada diante dessa questão, olhar, vou repetir o que eu disse anteriormente, é olhar uma segunda vez, olhar para a sua vida, olhar para o que tem que se construir de agora em diante, né, trazendo essa experiência não com tanta dor mais, mas como algo que aconteceu, olhando para a realidade do fato e o que eu faço disso agora, né? Onde eu vou guardar essa memória, como eu vou trazer essa memória, eu vou deixar que ela cresça ao ponto de atrapalhar outras coisas, outros projetos, ou eu vou curar essa feridinha e dar um lugarzinho para ela, para que a minha vida continue. A melhor maneira que tem de se curar qualquer dor, qualquer sentimento, qualquer doença, né, é não lutar contra. Algumas vezes eu atendo pessoas que têm candidíase, outra tinha uma cistite terrível, teve 7 dias de febre e tudo mais. Eu falei assim, fecha os olhos, imagine que você está olhando para a sua cistite com a febre e tudo e fala assim, olá, você é bem-vinda. Nossa, na hora que ela falou assim, eu vi o ombro dela fazer assim, ó. Tchum. Ela deu uma... Então, quando a gente aceita e acolhe, tá aqui já. Eu já atraí a cistite, eu já atraí a endometriose, eu já atraí o cisto de ovário, o cisto de... Eu já atraí, já tá aqui. Agora eu vou ficar lutando contra? Arranca esse negócio? Não. Acolhe. Então, olha para o seu passado, para os seus pecados, para as suas imperfeições, para tudo que você fez. Mas olha com... A gente fala em inglês gentleness, be gentle. Pega leve com você. A única pessoa que você pode perdoar nesse mundo é você mesmo. Então olha com esse olhar de perdão, de leveza. Você era só uma criança. Né? Tá tudo bem. E talvez você tenha feito com boa intenção. Né? As doenças, qualquer coisa que você não luta contra. Lutar contra te prende, te aprisiona, te limita. Não dá certo. Você já deve ter gastado muita energia que nem nadando contra a corrente. Né? Aceita, solta. E pega a mensagem subliminar que vem em todas as situações. Né? Vou agradecer muito por sua presença aqui, por todo o seu sentir, né? Que eu acredito que tudo isso chegou para quem está vendo essa live com tanta verdade, com tanta entrega. Olha, só gratidão. Muito obrigada. Os últimos minutinhos aí para despedir são seus. Obrigado, Aline, pelo convite. Parabéns pelo trabalho de você estar trazendo homens e mulheres para essa nova realidade, a realidade do amor, a realidade de tudo está certo, tudo está como deveria estar.
a realidade do sim à vida, do sim a tudo como foi, e a realidade de que as pessoas merecem uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance para ser feliz, né? Às vezes você não acerta no primeiro casamento, mas se você finalizar de uma maneira saudável, amorosa, você tem muito mais chance de você ir para frente. Finalizar com briga, com disputa, né? É lógico que são sempre dois lados, nem sempre um lado às vezes está, o outro lado não quer. Tá tudo bem, então vai para a discussão, mas finalizando em amor, finalizando de uma coisa saudável, o que vem pela frente é tão mais maravilhoso, né? E o processo de tomarmos essa mãe, de acolhermos essa mãe, de amarmos essa mãe, mas deixar com ela as coisas dela. O processo de amarmos o pai, tomarmos o pai, acolhermos o pai do jeitinho que ele foi e deixarmos com ele, né? Eu quero terminar com uma frase. Você me permite? Claro. Respeitar não é concordar. Eu posso respeitar meu pai nas coisas dele, mas eu posso não concordar. Mas em respeito, eu faço. Mas eu não concordo. E tá tudo bem eu não concordar, mas eu respeito. O respeito é um amor. A discordância não é amor. O que eu tenho que concordar ou não concordar? Nada. Eu não concordo. Eu não concordo que ele fez isso. Mas eu respeito. Porque ele teve os motivos dele para fazê-lo. Então, respeitar, as pessoas falam de honrar o pai e mãe, né? Honrar é isso, é respeitar. Não é concordar, não é aceitar tudo que a pessoa faz. Eu não preciso aceitar tudo que meu pai fez. Não. Né? Então, ele atropelou alguém, ele fez. Ok, eu não concordo, mas eu respeito. E eu não ponho isso como uma restrição para não amar. Respeitar é amar. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigada.